Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira. A minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Hoje, em especial, eu gostaria de lembrar de algumas pessoas, de alguns irmãos que estão completando mais um ano de vida nesta semana. Vamos lá. Ontem, o reverendo Alessandro Gomes e o Guilherme completaram mais um ano de vida. Hoje, o nosso irmão Valdevino. Amanhã, dia 9/10, o nosso diácono Oséias Vieira de Souza completará mais um ano de vida. E no sábado, nosso irmão Davirlan Alcântara Sena. Temos alguns irmãos, bastante irmãos nesta semana. Vai sair um bolo, né? Essa questão do distanciamento social tem complicado um pouco a nossa vida. Então, minhas felicitações aqui para esses irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. Também lembrar hoje das famílias do nosso calendário de oração, que nós temos orado. E desde pela manhã, hoje dia 8, nós temos alguns irmãos. Nós temos o presbítero Edson Guido e a sua família, a irmã Leia, a Soraya e a Suzana estão no calendário de oração de hoje. Nós oraremos agora também pela família do nosso presbítero Edson Guido. Também a família do nosso irmão diácono Edson Sena. Nós temos o Edson, a Maria, a Bruna, o Ebinho e a Caroline, que são estes irmãos desta família. E nós oraremos agora. Oremos então, meus irmãos, também pelo nosso estudo bíblico desta quinta-feira, deste culto, para que Deus nos abençoe e nos guie. Pai do céu, agradecemos ao Senhor em primeiro lugar pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida nesta semana. O nosso pedido é para que o Senhor continue abençoando a vida deles e multiplicando-lhes as bênçãos do teu celeiro sobre a vida deles, ó querido Pai. Oramos também agora em favor das famílias que estão no calendário de oração. A família do nosso querido irmão presbítero Edson Guido e a família do nosso irmão diácono Edson Sena. Senhor, tu que conheces as necessidades dos teus servos, atenda-os agora, Pai, neste instante. Senhor, a nossa oração é para que o Senhor os ajude, os auxilie nas suas necessidades. Rogamos também agora, ó Pai, o teu auxílio, a tua misericórdia, o teu favor, que ele seja derramado mais uma vez sobre a nossa vida, nos dando um bom estudo bíblico, conduzindo a nossa mente, conduzindo o nosso pensamento, conduzindo, Senhor, a nossa vontade, submetendo-a à tua palavra para a tua glória. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto que nós tomaremos como base para o estudo bíblico de hoje está no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 46 e o versículo 10. Abra, por gentileza, comigo a sua Bíblia. Isaías 46, 10. Diz assim as Sagradas Escrituras, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém. O tema do nosso estudo bíblico de hoje, irmãos, é segurança. Isso mesmo, segurança.
mas não segurança no sentido da pessoa que trabalha como segurança, mas o conceito de segurança. Mas na verdade é que, de alguma maneira, todos nós queremos segurança. Queremos ficar livres do medo, das incertezas, das inseguranças. Queremos ter o controle da nossa vida, planejar as coisas e executá-las conforme o nosso planejamento. Queremos um casamento que tenha uma verdadeira paz de espírito, tudo tranquilo. Queremos a estabilidade no emprego, né? Um emprego que nos proporcione segurança, em outras palavras. Também, hoje, nós valorizamos muito a estabilidade emocional. Passar por diversas situações na vida, mas com uma estabilidade emocional, quase que zen, tranquilo. Isso é, de outra forma também, que almejamos segurança. Será que, então, essa questão de segurança é tão importante em nossa vida? Será que tanta coisa realmente depende dela? E qual é a segurança do cristão? É possível nós vivermos sem que sintamos segurança? Bom, este é o nosso tema hoje e é o que nós veremos no nosso estudo bíblico a partir ou com o auxílio do breve catecismo de Westminster. Veja o que diz a pergunta de número 8. Como Deus executa os seus decretos? Como Deus executa os seus decretos? A resposta: Deus executa os seus decretos pela obra da criação e pela sua providência. Nós já vimos na semana passada o que são os decretos de Deus, né? Antes da fundação do mundo, Deus decretou todas as coisas, tudo o que haveria de acontecer. E hoje nós estudaremos que Deus executa estes decretos. Lembre-se que o mundo não está no acaso, não é o acaso que vai nos proteger, porque está tudo decretado. E estes decretos, Deus os executa, leva a termo, conclui. Veja então o que diz aqui o livro de Isaías 46:10, que nós lemos, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade. Ora, se Deus anuncia as coisas que haverão de acontecer, logo, Deus sabe tudo o que vai acontecer. É uma predição do futuro. Deus está anunciando o que vai acontecer. As coisas que ainda não sucederam. Que digo, olha a ênfase aqui minha neste texto. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que aqui Deus está dizendo, meus irmãos, é que Deus executará as suas vontades. Ou seja, Deus cumprirá o seu conselho. O propósito eterno de Deus, antes da fundação do mundo, Deus realizará, Deus cumprirá, Deus não tirará a sua mão. Deus cumprirá, sem dúvida alguma, os seus decretos, o seu conselho, por assim dizer. Bom, agora, veja, os decretos de Deus são comparados
com os projetos de um arquiteto que desenha um edifício. O meu sogro ele trabalha com construção civil, mais especificamente na parte elétrica da construção civil. Algumas semanas atrás, eu estava na casa dele e ele trouxe um projeto, de fato, de onde ele estava trabalhando para estudar, né? E ele começou a me mostrar o projeto. E uma complexidade para mim, que sou leigo no assunto, que eu fiquei, meu Deus, eu não conseguia de fato entender muitas das coisas. Um projeto grande, certo? Uma folha de papel que não cobriu a mesa, mas era para os irmãos terem a dimensão do projeto. Todo o desenho de um edifício de 2 andares. E ali ele estava me mostrando, Gessé, esse aqui é um conduíte, eu nem sei o nome das coisas direito. Aqui vai ser uma tomada. Ah não, aqui é uma entrada para televisão. Aqui passa o fio X. Aqui é a escada que vai ter um interruptor para ligar as tomadas da cozinha. E ele lendo aquilo ali, e eu com um pouco de dificuldade para compreender e tentar visualizar aquilo na prática. Consegue entender? Eu não conseguia, de fato, não consigo sondar o pensamento do arquiteto, mas ali pela planta que ele desenhou, o meu sogro, que tinha mais habilidade, mais técnica e mais perícia do que eu, conseguia entender o que estava rolando e qual era o pedido, e qual era o desejo do arquiteto. Assim também, queridos irmãos, nós não podemos ler a mente de Deus. Nós não conhecemos. Isaías mesmo fala isso um pouquinho antes aqui. Nós não podemos conhecer a mente de Deus. Nós podemos conhecer a planta de Deus, o que Deus revelou, os seus decretos que estão expressos na sua obra da criação e na sua providência. O que Deus quis se revelar está na Escritura. É assim que nós podemos conhecer e ver que Deus executa os seus projetos, né, por assim dizer, para tomar emprestada a nossa analogia. Deus levará sim a termo, Deus cumprirá. E o nosso papel é cumprir, irmãos, o decreto de Deus, né? É tomar conhecimento no que Deus planejou, no que Deus tem decretado. Então, a base de uma segurança duradoura é aquela que confia na soberania, na providência de Deus. A verdadeira certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele executará os seus decretos. Esta deve ser a verdadeira segurança. É a certeza de que o conselho de Deus permanecerá de pé. O conselho de Deus não pode ser frustrado. O conselho de Deus será cumprido. A segurança do cristão, então, deve estar no próprio Deus, na sua própria aliança, na sua própria promessa. 2 motivos, então, agora quero lhes dar, porque nós devemos ter segurança nos decretos de Deus. Primeiro motivo, nós devemos ter segurança nos decretos de Deus, porque eles não falham. Veja o que está em Daniel, capítulo 4 e o versículo 35, um pouco mais à frente aí na sua Bíblia. Daniel 4, 35. Diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Veja, né? Deus opera segundo a sua vontade, Deus faz conforme a sua vontade, e não há ninguém na terra que possa lhe deter a mão, possa impedir Deus de agir. Nós vimos que nós conhecemos, aliás, que todas as nações que se rebelaram contra Deus, Deus os reduziu em nada. O que é hoje a Babilônia? Digno de tanto esplendor nos séculos que antecederam o advento de Cristo Jesus. O que é hoje o Egito, digno de tanto esplendor no século 13, 14 antes de Cristo? O que é hoje a Pérsia, a Grécia? Todas as nações não podem impedir o agir de Deus. E que dirá o homem, não é mesmo? Não tem como, meus irmãos. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nossa segurança deve estar nos decretos de Deus, porque eles não falham. Aquilo que Deus deliberou consigo mesmo, Ele executará para a sua própria glória. A segunda coisa é que nós devemos ter segurança nos decretos de Deus, porque Ele não nos abandona. Veja Hebreus capítulo 13 e o versículo 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós devemos estar, ou melhor dizendo, nós devemos ser contentes com o que Deus tem nos dado, e mais, o nosso contentamento deve estar em Deus, porque Ele não nos deixará, não nos abandonará. Esta é a importância de ter a segurança em Deus. Nós somos ensinados que não estamos sozinhos na providência de Deus, de que Deus ele tem nos sustentado com o seu poder. O poder de Deus executa os seus decretos. Ele está realizando o que ele mesmo decretou de toda a eternidade. E ele decretou não nos desamparar, não nos deixar sozinhos. Isto é uma maravilha, meus irmãos. É a certeza de que Deus está conosco no nosso sofrimento, no nosso dia a dia, na nossa alegria, nas felicidades, em cada momento da nossa vida. Deus está conosco. Mas veja o que ele continua dizendo no versículo 6. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Os dois versículos aqui fazem referências claras ao Antigo Testamento. E aqui outra referência ao Antigo Testamento. Mas veja, o Senhor é o meu auxílio. É Ele quem me ajuda. É Ele quem me sustenta. Então eu não temerei nada.
Esta é a confiança e a segurança do cristão, de que Deus não nos abandonará, de que Deus está conosco. Amigos podem nos abandonar, muitas das vezes, de fato, nos abandonam quando nós mais precisamos. Talvez uma situação difícil, igual os amigos de Jó, né? Por falar em Jó, muitas das vezes o próprio cônjuge diz igual a esposa de Jó, né? Abandona esse seu Deus e morre. Às vezes nos sentimos sozinhos nas circunstâncias que estamos, mas devemos ter a certeza, meus irmãos, de que Deus não nos abandona, de que Deus não deixa os seus escolhidos, os seus eleitos ao léu. Ele está com eles. Por fim, meus irmãos, para caminharmos para a nossa conclusão, nós somos de fato, sim, humanos. E como humanos que somos, nós dificilmente alcançaremos a plena estabilidade emocional. Muitas das vezes nós sentimos igual a Elias, na verdade. Queremos entrar em uma caverna, se esconder, ficamos com medo, inseguros. Esta é a nossa vida, esta é a nossa fragilidade humana. O emprego também dificilmente nos dará uma estabilidade conforme nós queremos, a prova de fogo, a prova de tudo. O emprego não pode conceder a tão sonhada estabilidade financeira. Ele pode trazer, sim, momentaneamente, uma segurança, mas não uma segurança eterna. Enfim, todas as coisas desta vida, elas podem sim trazer uma segurança, mas uma segurança passageira e não uma segurança eterna. Sendo assim, a nossa segurança se baseia, em primeiro lugar, em termos um conhecimento salvífico de Jesus Cristo. Neste domingo agora, eu falei a respeito de Jesus Cristo como o fundamento de nossa vida. Jesus é o fundamento, a base, a pedra angular da nossa história. Ele, de fato, é quem nos dá segurança. Quando nós depositamos a nossa fé nele, a nossa confiança em Cristo, então nenhuma ciência particular humana pode nos trazer mais conforto do que estar no próprio Jesus Cristo. Em segundo lugar, a nossa segurança se baseia em observarmos os mandamentos de Deus. Nós devemos reconhecer que temos que manter e guardar os mandamentos de Deus. É Deus quem, sim, decreta, e sim, é nós quem devemos guardar os seus mandamentos. Veja que está em Apocalipse, capítulo 4, e o versículo 11. Diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas essas coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus executa
os seus decretos pela obra da criação. E é na Escritura, e é conhecendo a Escritura que nós vemos que Deus sustenta com o seu poder a sua própria criação. Do nada, em 6 dias, Deus criou o mundo e no 7º dia ele descansou. Então, a certeza de que o Deus que criou o universo, Deus que criou o mundo, é o mesmo Deus que nos sustenta em todas as nossas necessidades. Por fim, queridos irmãos, com uma certeza assim, com uma confiança inabalável em um Deus verdadeiro, santo e justo, nós cantaremos igual ao reformador Lutero, que disse: Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e proteção. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e proteção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oremos a este Deus neste instante. Pai do céu, obrigado por ser o nosso Deus, o Deus em quem confiamos e depositamos a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, por cumprir as tuas palavras, as tuas promessas. O Senhor cumprirá, o Senhor fará tudo que determinou. Obrigado por ser um Deus tão grande que nós não podemos compreender os teus decretos. Mas também, Senhor, obrigado por nos chamar para fazer parte do teu reino, da tua graça. Senhor, muito obrigado por este grande privilégio e ajuda-nos, Senhor, a termos segurança em Ti, a confiarmos no Senhor e a ter a certeza, ó Pai, de que o nosso consolo, o único consolo na vida e na morte é pertencer a Jesus Cristo. É saber que somos de Jesus, é saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso governante, é a nossa cabeça, é aquele que nos sustenta e nos guarda. Em todos os momentos da nossa vida, Senhor, nos dá esta certeza que somos de Jesus Cristo e que Tu és o nosso castelo forte, refúgio bem presente na hora da angústia. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado por nos acompanhar neste estudo bíblico. Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Um abraço fraternal. Se Deus nos permitir, nos veremos domingo pela manhã. Um abraço, Deus abençoe vocês.